A vinda de Elias, a reencarnação. O Elias viveu, morreu segundo a carne, passou para o plano espiritual e reencarnou de novo como João Batista. É nesse sentido. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual. Ele é um ser espiritualizado. É nesse sentido. Ressuscite dentre os mortos. Vida após a morte. Mais uma prova que o Evangelho é espírita. Mas os discípulos, alunos, o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, os professores do Velho Testamento, do judaísmo, ser necessário que Elias venha primeiro? O Elias veio primeiro, como João Batista. O João Batista, ele ajudou Jesus. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele veio como João Batista. O João Batista era a reencarnação do Elias. E não o reconheceram antes. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Eles colocaram na cadeia, eles decapitaram. O judaísmo. Assim também o Filho do Homem. O Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual. Ele é um ser espiritualizado. É nesse sentido. Há de padecer nas mãos deles. De fato, porque eles ensinam errado. O judaísmo ensina errado. Eles ficam só no Antigo Testamento, só na história de Israel e do povo judeu, e desprezam o Novo Testamento, a história de Jesus, os ensinamentos dele. Eles só usam o nome de Jesus só para expulsar os demônios. Se demônios não existem, se espíritos não existem, demônios também não existem. Entende? Não tem para que expulsar aquilo que não existe. Entende? É nesse sentido. Se vida após a morte não existe, também demônios não existem. Então, os discípulos, alunos, entenderam que Elias falara a respeito de João Batista. Mais uma prova que o Evangelho é espírita. Aqui está falando de reencarnação, de vida após a morte. Esse é o Evangelho.